Tudo bem? Estamos aqui com o ministro Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, membro da Rede Governança Brasil, para mais uma edição do RGB Entrevista. Ministro Wagner, quais são os principais desafios para a consolidação da governança no setor público brasileiro? Olha, a governança ela é composta por várias etapas ou por vários processos, né? Eu acho que a gente começou a tratar isso, veio muito fomentado pelo próprio ministro Nardes e pelo Tribunal de Contas da União. Nós soltamos o decreto 9.203 e agora nós estamos num processo realmente de conseguir implementar isso de uma forma mais palpável. Eu acho que nós temos alguns desafios, mas como você me pergunta os principais, eu acho que é o eficiente gerenciamento de riscos, a gente conseguir gerenciar os riscos realmente que são impactantes, né? Riscos operacionais, riscos que possam afetar o alcance dos nossos objetivos estratégicos, né? E monitorar todos os nossos processos que estão em andamento. Eu acho que se a gente consegue gerenciar esses riscos de forma bem eficaz e a gente consegue monitorar para poder redirecionar as políticas, eu acho que são grandes passos que vão poder nos auxiliar a implementar efetivamente a governança no governo federal. E ministro Wagner, pegando o gancho dessa pergunta, como os órgãos de controle podem auxiliar na implementação da governança no setor público brasileiro? Olha, os órgãos de controle, eles têm um papel especial, né? Pego a CGU como terceira linha de defesa do governo federal. Ele tem um trabalho de avaliação de políticas públicas. Nós atuamos isso, inclusive, dentro do centro de governo, dentro do CEMAP, dentro do CEMAIS, que cuida de subsídios, do CEMAG, que cuida da avaliação governamental. Esses são fotografias, através dos trabalhos realizados, que trazem informações que são estratégicas para os gestores. A partir do momento que esses órgãos de controle atuam, trazem informações para que os gestores tomem as decisões mais corretas, nós estamos ali acompanhando as políticas públicas de uma forma efetiva. Então, esses órgãos de controle podem atuar de forma muito forte, de forma bastante efetiva, auxiliando os gestores nessa visualização de como está o andamento dessas políticas públicas. Excelente, ministro Wagner. É importante a gente mencionar agora que a Controladoria Geral da União foi a primeira colocada no primeiro prêmio da Rede Governança Brasil. Como o senhor avalia o trabalho da CGU em matéria de governança hoje? Bem, o trabalho de governança na CGU hoje eu tenho uma equipe bastante dedicada e eu devo a eles essa primeira colocação. Eu acho que houve um envolvimento da casa, não foi um trabalho iniciado na minha gestão, ele iniciou desde 2014, 2015, um trabalho bastante sério, onde houve um envolvimento de todos os servidores dentro dos processos. Eu digo que hoje eu participei de uma reunião essa semana que me orgulhou muito. Nós praticamente conseguimos fazer um orçamento base zero esse ano na CGU, a partir do planejamento anual de cada área, nós conseguimos colocar os valores exatos de cada auditoria. Claro, nós temos uma margem de erro, mas conseguimos chegar nos valores exatamente do orçamento, ou seja, um planejamento exatamente voltado para tudo que nós vamos realizar, casando a parte orçamentária com a parte de execução, com os objetivos estratégicos da casa. Isso tudo é fruto de muito trabalho, de muita dedicação, de você conseguir colocar todos esses projetos de forma bastante alinhada, conseguir alinhar com os objetivos estratégicos da casa, conseguir buscar o que realmente são as metas que nós temos que alcançar. E eu acho que esse conjunto, alinhando aí todos os servidores, colocando a casa, sempre buscando essa excelência, é o que faz a CGU hoje estar num nível de destaque dentro da governança, dentro da administração pública federal. Ministro Wagner, agora vamos falar um pouquinho sobre a pandemia. Durante esse período foram ditadas uma série de normas sobre contratações públicas. E nós também tivemos a notícia de uma série de desvios envolvendo em especial a compra de equipamentos hospitalares. Na sua opinião, como os órgãos de controle podem contribuir para a melhoria desses processos de contratação pública na pandemia?
E eu também gostaria de aproveitar essa pergunta e fazer o seguinte questionamento. Qual a sua avaliação sobre a nova lei de contratações públicas, que vai substituir a lei 8666? Olha, eu acho que os órgãos de controle eles podem auxiliar nesse processo. Assim. O gestor já tem uma grande dificuldade de trabalhar com as leis, quando nós temos mudança nessas normas, isso piora. Nós tivemos um corte de exigências, mas não uma compra desgovernada. Eu estava já falando como quando vamos fazer uma compra e dispensamos a licitação, a gente não dispensa um processo bem feito, um planejamento da compra, o que eu preciso comprar, a especificação dos itens. Os órgãos de controle podem entrar numa fase prévia. Durante a montagem dessas licitações, ou dessas dispensas de licitação, os órgãos podem auxiliar fazendo questionamentos, identificando riscos nessa contratação. Por exemplo, essa quantidade está realmente vinculada às necessidades que estão aí? Como é que vai ser a logística desse processo? Nós já vamos colocar a entrega em algum local ou em outro, ou vai ser tudo centralizado para uma distribuição posterior? Então isso tudo é um papel do órgão de controle que auxilia o gestor que já está com a demanda, com a pressão de ter que comprar rápido, num momento em que os preços estão majorados. Então isso tudo é um ponto importante. Eu acho que os órgãos de controle têm um papel essencial nessa atuação preventiva. Bem, outro ponto que eu coloco aqui é da Lei 8666, a nova Lei 8666. Essa lei ela vem aí, claro, trazendo diversos aspectos que são importantes, um planejamento anual das contratações que já vinham sendo feitas, novas modalidades de licitação. Eu ainda vejo que eu espero uma grande melhoria, mas eu tenho preocupação com o nível. A lei ela profissionalizou bastante, ela trouxe uma visão maior de gestão, de governança, que eu não sei se todos os municípios vão estar prontos para cumpri-la. Isso é um perigo para os órgãos de controle, que vão identificar muitos problemas. Nós vamos ter que ter uma visão um pouco não de cobrança, de sanção, e sim de uma tentativa pedagógica de adaptação, porque não vai ser fácil se adaptar à nova lei. Eu ainda vejo na nova lei ainda um aspecto que poderia ser melhorado, um excesso de exigências em processos pequenos. Por exemplo, dispensas de licitação. Você vê os dados de 2018, praticamente 70% das licitações foram dispensa de licitação, mas representaram só 0,54% das compras públicas. Eu acho que é a hora da gente melhorar, da gente tirar um pouco das exigências dessa e focar em compras maiores. Eu acho que ela ainda traz muitas exigências para compras pequenas. A gente poderia desburocratizar, simplificar isso, mas esse é um processo que a gente vai melhorando, e a lei com certeza vai vir muito melhor do que a lei 8666, que já não atende muito os objetivos da administração pública. Ministro Wagner, a corrupção desvia recursos de áreas essenciais e fundamentais para o nosso país. E a gente percebe aqui que a CGU está fazendo um trabalho diferenciado para abordar essa questão da corrupção. Podemos destacar aqui o plano anticorrupção. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a esse respeito. Bem, o plano anticorrupção foi um plano que nós desenhamos e imaginamos com base em experiências de outros países. A Inglaterra fez isso aí, o Reino Unido fez isso há pouco tempo. Houve até um estudo da GV sobre isso, e quando eu li eu fiquei bastante empolgado. Era uma coisa que a nossa equipe já vinha almejando, ou seja, a gente responde muito a demandas que aparecem nos jornais. E os órgãos têm que ter uma governança, um planejamento, para que a gente trabalhe dentro de um planejamento estratégico. Não dá para ficar respondendo a demandas pontuais. E essa era uma ideia nossa. Então nós já estávamos identificando diversas fragilidades no sistema anticorrupção, que é bastante amplo no Brasil. Nós temos muitos órgãos envolvidos e muitas normas, e muitas com carência de aplicação prática. A lei de conflito de interesse apresenta uma série de problemas. Eu acho que o sistema de ética do governo federal também tem determinadas falhas que precisam ser resolvidas. E a partir daí nós fizemos um diagnóstico geral, um entendimento do que nós precisávamos melhorar, e botamos prazos para alcançar essas melhorias, de tal forma que a gente praticamente atingisse uns determinados parâmetros, né? Primeiro, estar adequado ou estar alinhado com as melhores práticas internacionais, tentar verificar o que está previsto nessas normas que nós não conseguimos implementar até hoje, e a partir daí a gente aprimorar esses mecanismos. A gente sabe muito bem que a atuação preventiva ela tem um fato bastante importante, então a gente vai tentar focar nisso. A maioria das medidas que nós temos, elas são preventivas, por mais que nós estejamos trabalhando dentro dos aspectos da detecção, da prevenção e da sanção, mas eu acho que
a norma, o plano trouxe isso de forma bastante clara, envolveu diversos órgãos que têm um perfil de atuação mais voltada para o combate e prevenção da corrupção, e eu acho que essa norma vai fazer o governo dar um salto em termos de luta contra a corrupção. Ministro Wagner, um tema muito importante que tem se colocado é o uso da inteligência artificial. Como o senhor avalia a utilização da inteligência artificial pelo controle no setor público brasileiro? Essencial. Sem análise de dados, sem tecnologia de informação, hoje os controles não são nada. A gente fala que hoje a informação, ter dados é importante, mas ter dados não é nada. Você tem que analisar esses dados e transformar esses dados em informação. Eu acho que esse é o grande ponto. Hoje, basicamente, nós temos diversas ferramentas que nos auxiliam. O Alice é um projeto conjunto com o Tribunal de Contas da União, analisa aí cerca de 250 editais de licitação diariamente. Essas soluções que estão sendo construídas de avaliação de riscos dentro das transferências, isso é importantíssimo, e não é só avaliação de risco, nós também fazemos cruzamentos de informações, identificando empresas que estão sendo contratadas, que foram sancionadas, levantando todos esses pontos, que eles são essenciais. A gente tem muitas informações disponíveis no governo, e a gente tem que usar a cabeça para utilizar essas bases de dados, cruzar essas informações e trazer uma informação que seja útil para o tomador de decisão dentro do governo. Então eu falo que o papel dos controles é justamente trazer essas informações, evitar o descumprimento. Claro, a gente tem uma parte de conformidade, e essas informações podem nos ajudar a manter esse trabalho, e eu tenho certeza que esse trabalho é essencial, e sem tecnologia da informação, sem a inteligência do tratamento desses dados, os controles não vão conseguir cumprir suas atribuições. Ministro Wagner, tema que está muito em voga é o lobby. Como o senhor avalia a regulamentação do lobby no Brasil? Olha, a regulamentação do lobby é uma coisa que a gente está devendo já, né? A gente teve gerações de leis que começam, acho que ainda na década de 50, e o Brasil até hoje não regulamentou uma atividade que é lícita, faz parte da democracia, representa interesse, mas a gente precisa botar luz nessa zona, às vezes um pouco obscura, e criar mecanismo de integridade nessa relação público-privado. É isso que nós queremos. E esse é o objetivo do projeto de lei. Está dentro do plano anticorrupção, vamos apresentar agora até março. Praticamente eu participei de reuniões semana passada, está praticamente fechado. Hoje conversei com o pessoal do Ministério da Economia para eles darem uma lida também na última versão. Tenho certeza que a norma vai vir totalmente aderente às recomendações da OCDE, tratando do aspecto da integridade, da transparência, da equidade. A gente não pode também transformar essa representação de interesses restrita somente a um grupo privilegiado que pode ter um representante de interesse. A sociedade como um todo tem esse poder de ter seus interesses representados, então esse papel da equidade também é importante dentro da norma. Então eu tenho certeza que nós vamos ter uma norma aderente às melhores práticas internacionais, que vai estar aí nas normas mais modernas que nós temos no mundo sobre o assunto. A Lei de Acesso à Informação completará 10 anos em 2021. Como o senhor avalia a importância e as contribuições da Lei de Acesso à Informação para a governança e a transparência no nosso país? Uma democracia, né? Tem que dar transparência nas informações. É claro que essa transparência tem que vir com responsabilidade. Nenhum princípio, se eu colocar a transparência como princípio, nenhum princípio ele é sozinho, ele é analisado de forma isolada. Eu tenho que fazer essa conjugação com outros princípios. Ao mesmo tempo que eu tenho a transparência, eu tenho uma lei que protege os dados pessoais. Então essa articulação ela é essencial, e a LAI foi extremamente feliz. Ela coloca a transparência como regra, não como exceção. Ela traz pontos importantes sobre o tratamento da informação, o que o governo tem que colocar em transparência, traz o aspecto da transparência ativa, da transparência passiva. Eu acho que é uma mudança de cultura. O governo hoje evoluiu muito. Eu acho que o Brasil é um dos países mais desenvolvidos na área de transparência. Eu, particularmente, nas interações que eu tenho com a OCDE sempre traz que sem o Brasil a região não consegue atuar, porque o Brasil é um país desenvolvido, é um país que tem... Você pode ver que esse ano, em termos de transparência passiva, melhor, em termos de acesso à informação, nós respondemos aí cerca de
de todos os questionamentos que nos foram feitos, numa média de 12 a 13 dias. Né? Você vê a administração pública fazendo um nível de não resposta muito baixo, né? A satisfação dos usuários vem aumentando com as respostas que o governo faz. Nós estamos zerando a parte de recursos, tentando resolver problemas que já vinham sendo discutidos há muito tempo, porque não é simples. Cada caso é um caso, traz diversas discussões de o quanto que essa transparência pode impactar outros direitos. Mas a lei é um sucesso completo. 10 anos hoje nós temos um nível de transparência significativo e eu tenho certeza que é uma lei que contribuiu muito e vai continuar contribuindo para o Brasil se tornar um país mais igual, um país mais justo, um país que dê mais oportunidade para todos. E, ministro, para finalizar, quais são os principais desafios da CGU em 2021? Olha, são muitos desafios que a CGU tem em 2021, mas eu vou elencar aqui os principais. Eu acho que o principal é a gente dar cumprimento aos prazos que nós mesmos nos colocamos e outros órgãos da administração pública dentro do plano anticorrupção. Eu acho que isso é essencial. Eu acho que a gente cada vez mais continua aprimorando e fortalecendo o nome do Brasil dentro do cenário internacional com os acordos de leniência. Eu vejo esses acordos hoje um instrumento fantástico de luta contra a corrupção. Se tudo der certo, dentro do trabalho que nós estamos realizando até março, nós já vamos ter colocado efetivamente dentro dos cofres públicos R$1 bilhão fruto de acordo de leniência, e ter essa capacidade de discutir a nível mundial com os principais países, que é Reino Unido e Estados Unidos, dentro dessa temática. Hoje a gente discute de igual para igual, é importantíssimo e fortalece a figura do Brasil. Eu acho que aprimorar a transparência é outra parte. A gente vem estudando como é que a gente pode tornar o portal da transparência com uma linguagem mais cidadã, que tragam dados que sejam mais intuitivos, tentar trabalhar um pouco com a realidade do cidadão que não consegue entender a linguagem técnica demais do orçamento público, da despesa pública. Então, colocando esses 3 aspectos, transparência, acordos de leniência e o cumprimento do plano de corrupção, que ele envolve diversas áreas, envolve medidas preventivas, medidas sancionadoras e medidas de detecção. Eu acho que esses são 3 desafios importantes que a gente cumprir, eu saio já satisfeito nesse 2021. Obrigado por ter assistido mais uma edição do RGB Entrevista. Nos acompanhe nas redes sociais e conheça mais sobre o nosso trabalho.